Então, cara, você foi pro Equador quando? Eu fui na terça-feira, às 5 horas da manhã. Ah, então foi bem antes, né? Fui Bem antes da loucura, não, né? porque toda a cobertura de final que a gente faz no SBT, a gente começa desde a quarta-feira a entrar do local no SBT Brasil, que é o nosso principal jornal. Então eu fui na terça-feira. Mas por que você não entrou na terça? Porque é longe aquilo. É longe pra caramba. Eu peguei o avião na terça-feira, às 5 da manhã. Aí você anda 7 horas, mais ou menos, 6h45, 7 horas até a cidade do Panamá. Aí lá são 2 horas a menos, né? Ah, peraí, Panamá, o país Panamá? Você vai lá pro Panamá. Então você foi de avião pro Panamá? Pumba, chegar lá direto, ok. 7 horas mais ou menos de voo. Aí a minha escala na ida, ela durou 5 horas. Eu fiquei 5 horas no aeroporto lá, cheio de obra, que tem nada pra fazer. Tem nada pra fazer naquele aeroporto. Talvez e o pior é que tudo em dólar lá já, tudo né? em dólar. Já Mas no Equador é dólar também, né? Dólar também no Equador. Aí depois mais 2h15 até Guayaquil. Então eu cheguei lá em Guayaquil às 5 horas da tarde. Eu saí às 5 da manhã, cheguei às 5 da tarde. Você coloca mais 2 horas, são 14 horas. Que alegria. Cara, é um negócio absurdo. Eu não sei como é que a Conmebol... Tudo bem, a gente sabe, é política, né? É política. Mas eu acho que agora acho que eles aprenderam. Então, para escolher as novas sedes, tem que escolher alguma... Pelo menos que o argentino de Buenos Aires e o brasileiro do Rio e São Paulo, que eles tenham voo direto, sabe? Porque senão é um negócio complicado. Não adianta você querer, vamos fazer na Bolívia. Tem o direito. Na Venezuela tem o direito. Mas não dá. Tinha o quê? A expectativa. Lá tinha a aduaneira lá que estava contando. Até o jogo foi no sábado. Até na sexta-feira à noite, que eu estava vendo um jornal lá, eles falaram, entraram 4.500 brasileiros. Isso através de Guayaquil. Mas a gente sabia que tinha gente chegando e tinha gente entrando por Quito e andando umas 7 horas de carro para chegar em Guayaquil. E vinham 170 ônibus. Eles tinham cadastrados que iam passar 170 ônibus. Então eles estavam passando. Então vamos pôr lá que tinham 12 mil flamenguistas, e eu estou sendo otimista, e 3 mil torcedores do Atlético Paranaense. 15 mil pessoas. Um estádio com capacidade para 70, eles liberaram 40 mil. Vocês estavam assistindo pela televisão, do outro lado vocês viam um monte de camarote, né? Que tinha lá no estádio. Aqueles camarotes estavam fechados, ali não tinha ninguém. Então do outro lado não tinha quase ninguém. É muito pouco, né? Para Flamengo e Atlético Paranaense. Revelaram um final de Libertadores, né? É muito pouco, 15 mil locais, vamos dizer assim, né? Torcedores mesmo, é muito pouco, não, gente. Mas eles revelaram o número do público? Na sexta-feira, eu fui, como não foi nenhum diretor nosso do SBT, tem um jantar lá dos dirigentes lá e me falaram, vai lá representar. Eu fui. E tinha um diretor que ele abriu um celular do meu lado, ele estava perguntando sobre isso, quantos e tal. Ele falou, olha, até hoje à tarde tinham 32 mil ingressos entregues. Não quer dizer que foram 32 vendidos. Eu ainda perguntei, vendidos? Eu falei assim, não, entregues. E ele abriu. E aí eu falei assim, caramba, subiu para 37. E eu vi o número. Eu vi lá, 37 mil, tinha um gráficozinho e até tinha mais de 2 milhões de dólares em venda. Deu para ver o númerozinho também lá, mais de 2 milhões de dólares em venda. Então, quer dizer, 40 mil tinha, mas eles deram muito ingresso. Eles deram muito. Tinha muita gente do Equador lá, né? Na hora que o Vidal entrou, e quando o Vidal foi entrar, você fica com o fone narrando, e a cabine nossa era aberta, assim, à frente. E eu comecei a ver aquela bagunça, falei, a torcida do Flamengo tá grilada, que o Vidal vai entrar. Aí eu fiquei com aquele troço na cabeça, olhava pro lado, não via ninguém do Atlético, porque o Flamengo tava à direita, o Atlético tava à esquerda. E aquela bagunça e tal, aí chegou uma hora que eu perguntei, o André, o Vinícius, o repórter, o que tá acontecendo com a torcida? Ele falou assim, não, eles estão vaiando o Vidal. Porque teve aquela história, né, do Chile contra o Equador para pegar a vaga do Equador na Copa, que tinha utilizado um jogador que não tinha nacionalidade equatoriana, era fajuta. Então era por isso. Então foi a hora que eu mais ouvi torcida, e olha que a torcida do Flamengo cantou o tempo inteiro. Mas foi a hora que eu mais ouvi, foi na hora que o Vidal entrou. Sabe, porque tinha muito equatoriano, muito. O Atlético fez um trabalho. O Atlético mandou um pessoal antes, entregou camisa e tal, fez um trabalho com a torcida organizada do Barcelona, que era a dona do estádio. Mas eu não vi muito equatoriano com camisa do Atlético. O que a gente via lá é que o anel superior inteiro estava vazio, estava fechado, né? E só tinha um anel inferior. E assim, cara, porque ano passado foi Flamengo e Palmeiras, que são duas torcidas gigantescas, e, cara,
por bem ou por mal, dava pra chegar de carro de ônibus ali em Montevidéu. Sim. Apesar de Montevidéu também ser pequeno, não ter estrutura, não ter nada, dá pra chegar. Mas tem um monte de cidadezinha perto, então. Você tem Punta del Este que fica 2 horas. Sim, e aí dá pra chegar, e aí, pô, aí o estádio lotou, né? Aí vai ver, eles viram isso aí e falam, dá pra fazer, né? Qualquer lugar com qualquer time, né? Cara, a torcida do Atlético Paranaense é muito, muito menor do que a do Palmeiras e do Flamengo. Tanto que, né? E assim, essa coisa, né? Chegou ali nas quartas de final, praticamente só tinha o time brasileiro e um ou outro argentino que não ia passar nem pedindo, pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, é o que, assim... Todo mundo da mídia tá tentando discutir, assim, tentar entender alternativas dessa final única, de manter essa final única, mas não ser essa coisa, já decide hoje, né, um país aí qualquer só pra botar lá, porque Colômbia, Bolívia pediram, e manter assim, não tem cabimento. Mas se você analisar, por exemplo, Lima já teve a final e foi bem, né? Então você põe Peru, você põe Argentina, você põe o próprio Uruguai, você põe o Brasil... O que tem mais aí? Chile. Ok, vai ser num desses lugares aqui. Vamos decidir sei lá quando. Mas tem que decidir antes, né? Vamos decidir... Agora, você não pode, na boa, tem o direito de jogar, desde que seja a seleção. Eu sou contra esse negócio de falar assim, na altitude não pode jogar. Eu sou contra. Se o país tem altitude, caramba, ele tem direito de disputar eliminatórias na casa dele. Mas Bolívia não dá, né, gente? Equador é difícil. Venezuela não dá. Então tem algumas coisas. O Paraguai até que dá, porque a sede da Conmebol, os caras têm. Mas é estádio pequeno. Sim. Vai levar torcedor? Vai, mas o estádio não é o. Não, até porque eles cobram, né? O estádio não pode ter menos de 40 mil. Senão nem pode ter. O Atlético Paranaense não pode disputar a outra final, né? No estádio dele por causa disso. Porque na época não tinha a capacidade. Naquela época foi pro Beira-Rio, né? Foi Beira-Rio. Então, assim, eles. Aí é louco. Não só pode ter 40 mil, mas não consegue nem vender os ingressos. Não consegue encher, pô. Cara, imagina se esse jogo, Atlético Paranaense e Flamengo, fosse em São Paulo, cara. Ia ser uma coisa de louco isso. Que fosse, vamos dizer, na Arena de Recife. Qualquer canto assim. Mas Manaus não, porque Manaus tem muito flamenguista, né? Então. Mas lugar, né? Manaus ia mas lotar, aí tu tá falando. Não, eu tô dizendo assim, eu tô falando Recife, porque seria um campo neutro, entendeu? Manaus não é campo neutro. Tá. Manaus não é campo neutro. Então, Brasília não é campo neutro. Não é, né? não é. Então, mas São Paulo, nesse caso São Paulo aqui, seria. Nesse caso específico... Morumbi, pô, gigante. São Paulo é literalmente o meio do caminho. É o meio do caminho, né? São Paulo seria. Porque assim, a Conmebol não pode usar de desculpa essa coisa de... Por exemplo, no que vem vai ser na Colômbia, ok. Aí chega, afinal são 2 brasileiros de novo. Eles não podem usar a desculpa de que não dá pra mudar em cima da hora, porque dá. Porque eles mudaram uma Copa América de país do nada. Um mês. Do nada eles mudaram. Então dá pra fazer. Então vamos ver quais vão ser as alternativas. O que me assusta, na verdade, é a Conmebol ficar surpresa que deu errado. Assim, o próprio São Paulo Cara, o São Paulo, Independente del Valle... Em Córdoba, hein? Que é mais fácil, mas não é tão fácil, mas é bem mais fácil. Sim, cara, é a porra do São Paulo, a torcida gigante. Os caras, porra, 8 mil pessoas. Isso não existe, cara. Sabe? Não existe negócio desse. Né? Eu concordo. Eu concordo. E então tem que ser revisto esse negócio aí. O problema é que você falou, é político, né? A Conmebol tá nem aí, Brasil. Mas eu acho que agora como é que fala? Acendeu a luz, né? Porque o próprio patrocinador ele deve cobrar. Ele deve chegar depois do evento e falar, Conmebol, coloquei aqui um monte de milhão e não foi do jeito que a gente queria. Vocês foram no Estádio Centenário em Montevidéu. Pô, foi legal. Foi. Cidade bacana, se come bem, quer dizer, foi legal. Foi. Né? Lógico que vai encher, Copa do Mundo. Eu não sei se vocês acompanharam a Copa do Mundo aqui no Brasil em algum lugar. Vocês foram ver algum jogo? Não, pra mim, na época, isso é interessante, né? Que eu tô indo pro Catar ver a Copa do Mundo agora, mas quando foi no Brasil, pra mim era férias. Você não. Você saiu ou estava aqui? Fiquei em casa, amarradão. Pois é, na Copa do Mundo a gente ia nos aeroportos, os aeroportos estavam cheios e tal, mas foi tudo bem. Eu vi de uma forma bem satisfatória. No Catar você vai dar sorte, né? Porque você vai descer numa cidade, depois vai. É tudo pertinho. É tudo bem pertinho. Então é tranquilo. Eu fiz a África do Sul, mas era divertido. Viaja pra cacete. Mas você viajava muito e pegava aquelas estradas de filme, sabe? Que você não vê nada, só vê aqueles carros velhos passando, depois de 30 minutos aparece o outro, mas é bonito, é um país bonito. É gostoso dirigir ali, pô, mete o pé e vai embora. Pois é igual na Argentina, né, que só tem reta. Né? A Argentina é só reta. Córdoba é longe. Córdoba de carro de Buenos Aires dava umas 9 horas. Caraca! Teve muito São Paulino que fez isso. Nossa! Teve muito São Paulino que fez isso.
Porque você desce em Buenos Aires, tem que pegar um outro avião e tava caro, né? Agora tem uma outra história também. Assim, mas no Brasil, na América do Sul, quando chega a hora, é tudo caro. Em qualquer lugar. Quando você tem 500 milhas de Indianápolis, lá em Indianápolis, o hotel que custava $100, ele pula para 500. Então, em qualquer lugar, os caras metem a mão mesmo na hora de grande evento, porque sabe que o cara vai pagar. E é oferta e demanda, né? Porque, por exemplo, o Equador não tinha voo suficiente. Óbvio que os caras iam meter um absurdo lá. Porque em Montevidéu já foi complicado assim, porque tem um limite de quantos voos pode ter por dia. E em Montevidéu ficou tudo lotado, impossível e tal. Então imagina o Equador que é menor ainda. Pra gente ir pra Montevidéu, o esquema normal seria pegar uns voos pro Panamá mesmo e depois voltar. A gente correu atrás de um outro esquema aí, juntamos aqui a galera aqui, quantos que vão, não sei o quê, aí alugamos um Vocês avião. alugaram um avião. E aí foi super tranquilo. Não, pra ir Mais foi. ou menos. Pra ir A foi. volta não foi, Mas não. a volta não Não foi. foi? Não, Por quê? porque não tinha teto. Então não podia decolar. Aí assim, teoricamente, o nosso avião tá ali, é só a gente pegar e vazar, né? Mas não podia. A gente entrou na fila lá, porque tinha muito avião assim também. Inclusive o da Leila tava lá perto do nosso. E aí o cara falou, tá aqui na lista. Aí demorou 8 horas pra gente poder voar. E com a cabeça quente ainda, meu irmão.